Para abrir, então, as atividades da noite, convidamos ao palco o arquiteto Manuel Ribeiro. Manuel prefere fazer a sua palestra aqui embaixo, fica mais à vontade, que abrirá a noite com a palestra com o tema Petrópolis, atratividade, paisagem natural e construída. Manuel é urbanista com experiência em planejamento regional, inserção de empreendimentos hidrelétricos e petroquímicos, planejamento estratégico a nível municipal. Foi consultor da Unesco para avaliação de programas para e com a juventude, escolas abertas. Coordenou projetos Favela Bairro em 8 localidades no Rio de Janeiro. Trabalhou com associações de moradores de favelas e redes de jovens, funk, hip hop, escola de samba mirins e jongo. Coordenou o gerenciamento dos subprogramas sociais e programas de recuperação urbanística e social dos igarapés de Manaus. Elaborou o projeto urbanístico do Waterfront de Santa Cruz de Cabralha, na Bahia. Coordenou a revisão do Plano Diretor de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, com vocês, Manuel Ribeiro. Obrigado aí pela extensiva apresentação. Bom, eu queria agradecer a organização pelo outro convite, e em especial para o arquiteto Luiz Carlos Toledo, que fez a indicação do meu nome, e a professora Elizabeth por assumir o risco de acatar essa indicação. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência na revisão do Plano Diretor de Petrópolis e elaboração do diagnóstico e revisão do Plano Diretor. Petrópolis tem 300 mil habitantes, quer dizer, maior que Cataguases, e o problema lá é que eles tinham um plano diretor já defasado, tinham tentado fazer um plano diretor pegando a antiga lei e reescrevendo a nova lei, mas o Ministério Público brecou, disse que aquilo era uma adaptação inaceitável, que era preciso fazer um diagnóstico atualizado, com estatísticas, com observações de campo, com participação popular, para, a partir daí, se fazer um novo plano diretor que vestisse adequadamente a cidade. Tinha um amigo meu que trabalhava lá na Prefeitura de Petrópolis, ele me convidou para ir até lá para conversar e me mostrou uma proposta que tinha sido elaborada, tinha chegado através de uma alta autoridade eclesiástica da cidade. Eu olhei aquilo e fiquei meio constrangido de como é que eu comento isso aqui. Então, abri o Estatuto das Cidades, o conteúdo mínimo do plano diretor, e disse, cara, vê se você encontra alguma coisa nessa proposta que esteja no conteúdo mínimo. Não tinha nada, era um samba do crioulo doido. E aí eles perguntaram, você não quer fazer? Eu disse, não tem essa de fazer, cara. Isso não é uma pessoa que faz. Isso. Eu estava acostumado a trabalhar com equipes, tanto no planejamento regional quanto no planejamento urbano. Eu disse, o que a gente pode fazer é tentar trabalhar com a prata da casa. Eu circulo por aqui, avalio algumas pessoas, a gente cria uma comissão com técnicos que possam dar o tempo integral para esse trabalho e localizar nas diversas secretarias gente que possa funcionar como consultores desse grupo básico. Eles acharam a ideia ótima e tal. E aí veio aquela célebre conversa da prefeitura, a gente não tem dinheiro para pagar isso, cara, né? Porque o orçamento sobra 4% para investimento, o resto é custeio, não sei o quê. Como é que a gente pode fazer? Eu digo, que cargos vocês têm aí de confiança? Aí tinha um cargo de subsecretário, que era o coordenador de não sei o quê, equivalente a subsecretário. Ele disse, olha, tem esse cargo aqui, rapaz. Eu digo, tá bom, isso aí ele dá 2 dias por semana. Eu venho para cá, fico 2 dias com vocês, dou orientação metodológica, trabalho, no Rio eu faço redígio e a gente vai tocando. Isso está legal. A primeira semana eu fiquei a semana toda lá para garimpar mesmo o pessoal, né? E escolhi só 3 técnicos para fazer parte desse grupo básico, né? Tinha um economista que ia tratar, enfim, de mergulhar naquelas tabelas complicadas do IBGE, que não é mole de mexer, quem já abriu sabe como é que é aquilo. Tinha um técnico em geoprocessamento e tinha uma arquiteta que era uma peste para cobrar, para marcar prazos, para fazer as pessoas trabalharem. Então, tinha um timezinho pequeno e consultores nas diversas secretarias, né?
Bom, bom, depois de um mês de trabalho com esse time, com as consultoras, sobretudo flamando pela cidade, pelo município, né, que eles arranjaram um motorista esperto pra caramba, que conhecia, nascido e criado em Petrópolis. Então ele me levou para ali afora e a gente acabou conhecendo um pouco a distribuição das áreas urbanas, das áreas de preservação, das áreas de risco, entendeu? Um pouco disso. E eu também tive a oportunidade de contactar um historiador que me ensinou muita coisa da história, vamos dizer, oficial de Petrópolis, que me deu ensejo de entender o que não está nos livros, né? Aquela plantinha ali é o famoso Plano Keller, que eu vim descobrir uma coisa engraçada, quer dizer, quando se conseguiu o ouro de Minas Gerais, descia para Paraty, né? Passava ali por Porto Novo do Cunha, ali em Paraíba, né? E descia para Paraty. Lá pelas tantas, descobriu-se um atalho que passava pela região que hoje é de Petrópolis. E aí tinha o padre Correia lá, que tinha uma bela fazenda, né? Quando desceu por aí, a fazenda do padre se deu bem, porque virou um lugar de fabricavam ferraduras e vendiam suprimentos para as tropas de burro que desciam com ouro direto para o Rio de Janeiro, né? Então, aí tem uma característica que a gente vai comentar adiante, duas características, né, que se reforça posteriormente, que o Pedro I, porque a filha dele tinha um problema de saúde, pego lá em Itaguaí, onde ele ia, e aí foi para a Serra, um negócio de pulmão e tal, na Serra, aquilo era muito bom, e ficaram hospedados na casa do padre Correia, e o Pedro I resolveu comprar aquilo, e o padre disse, não vendo não, isso aqui está bom demais, não vou vender isso de jeito nenhum. E aí indicaram para ele o Córrego Seco, que era uma outra fazenda mais para dentro, onde hoje está aquele centrão de Petrópolis, para quem conhece. Bom, Pedro I esqueceu aquilo lá, nunca mais voltou, mas o Pedro II tinha um mordomo, o mordomo era uma espécie de coordenador geral dos ministros, uma espécie de chefe de gabinete, chamava mordomo naquela época, Paulo Barbosa. E esse cara era uma águia, e vendeu para o Pedro II a ideia de fazer uma Versailles tropical, o Palácio de Verão do Império Brasileiro. E o Pedro II topou o negócio, aí construíram o palácio e um loteamento em volta. Quer dizer, dessa historinha que eu contei aqui, tem três aspectos que estão na gênese e no desenvolvimento de Petrópolis. O primeiro aspecto é a acessibilidade. Ali a gente está vendo ali no primeiro slide, ali de cima, tem um barco e uma locomotiva. O Barão de Mauá que fez essa estrada de ferro, embora ele fosse desafeto do Pedro II, ele tinha uma casa lá. Porque toda a nobreza e a alta burguesia quis ter casas perto de onde o imperador passava o verão. Então, era o primeiro esquema intermodal de transporte da América do Sul. Porque o imperador saía de carruagem ali de São Cristóvão, ia até a Praça 15, pegava o barco, ia até Magé, pegava o trem e subia para Petrópolis. E de lá, de novo, de carruagem até o palácio. Bom, então, a acessibilidade era isso. Compadrio é porque o Paulo Barbosa, através das relações dele, trouxe a burguesia e a nobreza para comprar, vamos dizer, lotes e fazer também casas. Quem conhece Petrópolis vê que tem casarões maravilhosos ali naquelas ruas principais da cidade, né? E o negócio imobiliário. Então, o compadrio, a acessibilidade e o negócio imobiliário, necessariamente nessa ordem, né, estão na gênese e no desenvolvimento de Petrópolis. A gente pode ver lá, coisa que aconteceu aqui também, as fábricas de tecido. Muitos rios, Petrópolis tem a forma assim de uma mão, os vales encaixados com rios e tal, então muita água, então isso era importante para as tecelagens. E teve um desenvolvimento grande na época do Getúlio passava também o verão lá, e de noite saía para passear pela cidade, era uma coisa, enfim, que hoje seria impensável, né? E tinha bondes urbanos nessa época, também é um negócio da tecnologia que
João Pedro II já tinha cogitado com o negócio da fotografia e do telefone, né, que estava na frente. Tem uma similitude com o Cataguases, com a questão da geração de energia elétrica, né? Também é um pinote tecnológico no interior de Minas, que é um negócio. Cataguases é bem pensado, né? Cá entre nós, tem coisas aqui que são surpreendentes, né? Bom, depois, na época do jogo, teve 3 anos de jogo, Quitandinha aqui, o pessoal jogando, criaram uma praia artificial ali no lago de Quitandinha, era um negócio, eu lembro disso, eu ia esse negócio, né? E depois, com a continuidade das obras de acessibilidade, né? Ocupação de encosta, numa região onde os desbarrancamentos, por conta de uma fragmentação das rochas do subsolo, não respeita a classe social. A ocupação dos morros, tudo bem, não, olha aqui embaixo, é uma classe média alta, olha lá. Desceu ali o barranco geral, matou gente, o Vale do Cuiabá morreu gente de classe alta, sempre acontece. Isso aí vamos dizer, a linha do tempo que expressa essas coisas que eu falei. Na parte de cima, tem os vários eventos de inserção regional de Petrópolis nos sistemas de acessibilidade. E na parte de baixo, tem vamos dizer, as consequências culturais, econômicas, sociais e políticas dessa acessibilidade, vamos dizer, né? Então, desde a colonização, que o nosso amigo Keller, autor daquele desenho, ele é autor médico, porque o Paulo Barbosa fez um decreto imperial que descrevia como é que tinha que ser. O Keller era um sargento, agrimensor, que o imperador nomeou ele major. E o Keller fez a planta e foi para campo marcar. Mas a concepção, se vocês botarem na internet, decreto imperial, Paulo Barbosa, vai aparecer com preocupação ecológica. As casas de frente para o rio, contrariamente à maioria das cidades brasileiras, né? Reserva florestal no fundo dos lotes, calçadas arborizadas, todas essas preocupações estavam no decreto imperial criado pelo Paulo Barbosa. Mas, enfim, isso aí eu não vou detalhar muito, mas, enfim, está aí as universidades chegando, né? O fortalecimento dos acessos, com a primeira estrada do Contorno, que redundou a ocupação dos morros, que os operários foram ficando para trás, aquela população nômade para cima da estrada, alguns sempre vão ficando para trás, né? E agora, mais recentemente, com a concessão da Concer, que é a concessão da rodovia, com algumas melhorias, eles estão terminando agora um túnel que diminui quase em 10 minutos a subida do Rio para Petrópolis. E uma série de empreendimentos econômicos que tem a ver, de novo, com alta tecnologia, mecânica fina, né, que tem a revisão dos motores Rolls-Royce de avião é feito lá, né, tem a parte de tecnologia, biotecnologia, que tem um laboratório que retira células do rosto das pessoas, normalmente mulheres, e procura, enfim, células-tronco, depois reimplantam e dão uma rejuvenescida extraordinária. Tem mulheres do mundo inteiro fazer isso lá. E tem um supercomputador também, que parece que é o maior na América do Sul, que faz trabalhos dos ministérios, altamente petróleo. Então a tecnologia está muito presente lá também, né? E fora a questão acadêmica, tem várias universidades, e enfim, o futuro de Petrópolis provavelmente é por essa área, né, dos centros de distribuição de saberes, pesquisa, né, de tecnologia de ponta em vários setores. Uma coisa que vai reforçar, de novo, por causa da inserção regional daquele município, isso também tem uma similitude com o Cataguases. O Cataguases, em determinado momento, ele não tinha, vamos dizer, uma produção agrícola representativa, mas a região tinha. Então, o Cataguases meio que virou
que as cidades, em outra escala, as cidades mundo fazem, quer dizer, o centro gestor de logístico e de apoio a essas atividades, né, com os advogados, com os bancos, com a logística de escoamento e produção, né. Então, Petrópolis também sofre alguns impactos para o bem e para o mal de investimentos regionais. Aqui é o arco metropolitano do Rio de Janeiro, que liga o Porto de Itaguaí, a refinaria Duque de Caxias, o polo petroquímico, que está parado, mas assim que a economia melhorar, o preço do petróleo já está em 80 e poucos reais o barril, isso deve ser retomado. Então, ao longo desse arco metropolitano, uma série de indústrias devem vir a se implantar. Tanto indústrias que fornecem coisas para um polo petroquímico, caldeiraria, enfim, quanto as indústrias que usam as matérias-primas geradas no polo petroquímico, plásticos injetados, tintas vernizes, esse tipo de coisa. Os executivos dessas empresas, pela situação de localização delas, vai ficar muito mais fácil morar em Petrópolis do que tentar chegar na Barra da Tijuca, vai enfrentar um engarrafamento mortal. Então, Petrópolis, provavelmente, mais uma vez, vai sofrer um impacto, por dizer, imobiliário a partir dessa... Desculpe. Mais uma vez vai se sofrer esse impacto. Para o negócio da primeira residência. E isso vai agravar alguns problemas crônicos que o diagnóstico localizou. Isso é uma árvore de problemas que a gente criou durante esse trabalho, né? E passeando e conversando e olhando. Tira a bateria, faz o que for necessário. Quer dizer, é um problema que todos os municípios têm, né? Que é a ausência de uma política de organização territorial. Na verdade, comparando com jogos de tabuleiro, cara, você tem um tabuleiro que é o território municipal. E aí em cima se colocam e tiram peças exercendo uma série de jogos econômicos, políticos, sociais, culturais. Né? Então, o negócio é você organizar esse tabuleiro e as regras que vão normar o exercício desses jogos. Então, no caso de Petrópolis, tem o negócio da monocentralidade, aquele quadradinho da direita, que vocês também têm aqui. Né? Quer dizer, o cara mora num bairro lá, mas o banco, o médico, o dentista, tudo no centro. Os colégios, de colégio é uma doideira, na hora do... Então tem muitos horários de pico lá, porque não só a vida para o trabalho, né, uma oferta de trabalho maior no centro, quanto o negócio da chegada do colégio, a saída do colégio, as mães de carro, o trânsito fica um inferno, né, por conta dessa monocentralidade. Essa ausência de política de ocupação também dá uma expansão urbana desordenada, quer dizer, tanto nas encostas dos morros, quanto extensão urbana que exige investimentos em infraestrutura e tal, que a prefeitura não tem recursos para dar vazão. Né? Então, muitas vezes fica sem calçamento, com uma iluminação pública precária, solução de abastecimento d'água de minas, de nascentes, que nem sempre tem um controle da qualidade da água. Isso pode repercutir na saúde pública, que repercute de novo em gastos sociais na saúde. Então, essas coisas todas se interligam, né, a partir dessa ausência de política de ocupação, que também gera uma ocupação irregular, né, que tanto vai gerar degradação ambiental, quanto acerramento de desigualdades sociais. Então, são problemas que vão se acumulando e se interrelacionando e se potencializando a ponto de alterar a imagem natural e construída do município. Né? Tanto a parte das florestas, do visual extraordinário que aquelas montanhas têm, quanto das construções, né? que expressam a história em pedra e cal daquela cidade, daqueles arredores ali.
né? E isso, perdendo essas características, a atratividade de Petrópolis para turistas e visitantes e até investidores diminui. E isso enfraquece a base econômica de Petrópolis. Bom, a gente procurou, para desenvolver o trabalho, não só conversar com os técnicos da prefeitura. Petrópolis tem uma tradição de mobilização da sociedade civil, de participação muito interessante. Então nós procuramos, tinha uma entidade chamada Frente Pro Petrópolis, que eram 11 associações de moradores. Aí tinham duas associações, a AMA Monsanto, outra esqueci o nome, mas enfim, que eram dissidentes, bota para dentro também. Aí tinha a OAB, tinha a FIUJAN, tinha a PEA, que era a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Petrópolis, as igrejas, quem mais? Enfim, o Sindicato Rural, quem estava mais ou menos organizado, para quem pudesse falar, quando falasse com um, falasse com 10 ou 20, foi para dentro, vamos conversar. Né? E a gente tirou dessa conversa, tirando dois grandes objetivos estratégicos do município. Né? O primeiro já tinha sido insinuado antes, né? Quer dizer, com essa nova situação de acessibilidade e a possibilidade da BR-040, que o Rio ajude de fora, né? Vamos pensar Petrópolis dentro da sua região. Como é que Petrópolis pode funcionar ali com um polo distribuidor de saberes, recebendo estudantes, desenvolvendo pesquisas, disseminando a tecnologia da produção agrícola orgânica? Eles têm as feirinhas do Rio, as feirinhas orgânicas do Rio de Janeiro, vindo de Petrópolis. Eles têm uma tradição grande disso aí. Né? E o outro seria, enfim, eu não vou ler o que está escrito ali, mas vocês estão vendo que a transição histórica, a capacidade de desenvolver pesquisas, não só pelos computadores, mas pela quantidade de universidades que tem lá, né? A produção agrária, ecoflorestal, etc. Bom, com base nessas diretrizes estratégicas, a gente partiu para as diretrizes de organização do território municipal. E aí, principalmente, quebrar daquela rede, daquela árvore de problema, a questão da monocentralidade. Vamos trabalhar fortalecendo, estimulando ou até criando uma série de subcentros com tipologias diferentes e dentro de uma hierarquia que possa ocupar o território de maneira mais ou menos equilibrada, distribuindo população e oportunidades de acesso de equipamentos, serviços, consumo, lazer, né, trocas culturais, etc. Trabalhar nesse sentido. Também seria importante que isso fosse promovido em locais que já dispusessem de infraestrutura, ou mais ou menos, que pudesse ser colocada a infraestrutura com certa facilidade pelas concessionárias de serviço. Lá a questão da água e esgoto é uma concessionária privada, a Águas do Imperador, que é uma subsidiária da Holding Águas do Brasil. E a parte do lixo também é terceirizada, então a conversa com essas concessionárias era muito importante para implantar esse tipo de diretriz. Né? E nesses novos centros, quer dizer, fugir dos princípios modernistas, que para prédios individuais são absolutamente extraordinários, mas para a cidade são um desastre. Né? Aquela simplificação das funções urbanas, na visão modernista, tudo bem, na época era um negócio que encantava os estudantes. Na minha época, a gente ficava, né, o morar, consumir, trabalhar, se divertir, as 4 funções básicas da cidade. 4 é minimizar o papel da cidade de uma maneira ridícula, né? Porque a cidade tem muito mais funções de trocas culturais, de encontros,
né, de relações com os diferentes, dentro da especialidade do marketing. Então, a importância dessa diretriz aí de misturar funções. Né? Quando eu vejo Minha Casa Minha Vida fazendo conjuntões de periferia, só financia habitação. Isso é uma doideira. Né? Não só estende as redes de infraestrutura, obriga o município a gastar dinheiro botando lá longe as redes de infraestrutura, como cria uma ilha de dente, né, socialmente, vamos dizer, e sem nenhum apoio de comércio, oportunidade de consumo, oportunidade de trocas com outras classes sociais, quer dizer, um negócio. Bom, eu estou meio, vamos dizer, radical nessas críticas, né? Mas eu queria lembrar que a Ville Radiese do Corbusier foi um projeto encomendado por uma fábrica de automóveis chamada Radiese. Então, a concepção modernista de cidade não é uma concepção voltada para o homem, é voltada para o automóvel. Perdoe quem agora, edifício isolado, residência, edifício institucional, campeões. Agora restauraram o Palácio Capanema, que foi do Ministério da Educação do Rio de Janeiro, está lindo, vão ter visitas guiadas, quem puder ir, é realmente extraordinário, é um trabalho maravilhoso. Bom, plano diretor. A gente terminou o diagnóstico, a gente tinha reuniões quinzenais no gabinete do prefeito, uma galera para prestar contas do avanço, uma programação que eu tinha estabelecido, distribuído, e chegou, foi aprovado o plano diretor na Câmara, que eu ia lá na Câmara também com a equipe explicar, e os representantes que participaram dessa elaboração, representantes da sociedade civil na plateia dos vereadores, porque poucos vereadores compareciam às reuniões, né? Então tinha aquela pressão popular, não, isso é que a gente quer, não é isso, tal, e a coisa foi andando. Bom, a primeira lei complementar é a lei definidora de áreas urbanas e rurais. E, segundo eu soube hoje, o Cataguases está precisando disso. Tem alguns conflitos em função dessa indefinição. Então, é uma coisa para se pensar aqui. A segunda coisa é a lei definidora dos locais de aplicação dos instrumentos urbanísticos do plano diretor. A gente vai ver os instrumentos adiante e aí a gente comenta. Porque a maioria dos instrumentos eles são auto-aplicáveis, mas você precisa dizer aonde. E aí, quando a gente mostrar os instrumentos, a gente comenta isso. Né? A lei de uso, parcelamento e ocupação do solo, lá é a LUPOS, é o que diz, que expressa o que pode fazer aonde, né? Que usos, como é que pode dividir, lotear, etc. E que tipos de atividades são compatíveis com aquela localidade, naquele tipo de parcelamento. O Código de Obras, que é uma coisa mais ergométrica e de saúde, né, de dimensionamentos, afastamentos, tem que iluminar, tem que ventilar, a janela tem que, enfim, uma coisa desse tipo. E no caso de Petrópolis, nós temos áreas de cheias, e loteamentos aprovados pela prefeitura no passado, onde não se tinha muita noção que a retificação de rios e que a eliminação das matas ciliares ou mesmo a ocupação das várzeas de espraiamento do rio nas cheias, que isso ia trazer problemas. Então, tem coisas que são aprovadas, tem conjunto do BNH em áreas de cheia. Então, no Código de Obras, a gente estava propondo que as construções novas fossem pelo menos sob pilotismo, para quando estiver cheia, não arrasar as cabras, ficaria no pilotismo, segura a onda, porque como é que faz? É a propriedade privada aprovada pela prefeitura. É um negócio complicado pra caramba. E aí tem uma série de planos setoriais, de mobilidade, que está sendo elaborado agora, desenvolvimento econômico, de habitação e interesse social, que já está pronto. E aí tem o PPA, o Plano Plurianual de Investimentos, que sempre avança no primeiro ano do governo seguinte. Pega do segundo ano ao primeiro do governo seguinte para uma intenção de continuidade. Isso, às vezes, é um problema, porque os candidatos a prefeito fazem seu programa de governo, né, para poder
divulgar e ganhar os votos, nem sempre observam o plano diretor. Cara, tal, sabe que isso agrada aqui, agrada ali. Adiante eu vou botar um esquema onde isso pode ser contornado. E aí as leis orçamentárias, etc., que são instrumentos que todas as prefeituras têm que realizar, têm que aprovar. E lá, no caso de Petrópolis, a gente chegou a pensar, no caso dos subcentros, traçar planos de massa desses subcentros e com densidades compatíveis com a infraestrutura instalada e, sobretudo, com a capacidade de carga das vias que vão dar acesso a esses subcentros. Vamos lá começar pela primeira, áreas urbanas e rurais. Isso é uma lei estadual de 1972, a Constituição de 88 disse que isso é atribuição exclusiva do município, que é a questão do uso do solo. É uma coisa muito sumária e o tamanho da área urbana aqui no primeiro distrito, e aí depois é uma... Enfim, não era mais isso. De lá para cá, Petrópolis sofreu vários booms imobiliários, mudou inteiramente essa configuração. E aí, como é que a gente fez? Eu digo, cara, vamos marcar primeiro as áreas rurais. Aí chamamos o sindicato rural, chamamos as associações de produtores rurais, com imagens de satélite, porque um daqueles técnicos que eu escolhi era um técnico em georreferenciamento. E ele é um hacker que está pesado, ele consegue se apropriar, digamos assim, de imagens de satélite com uma facilidade incrível, e ajusta aquilo. Você tem eixo de rua coincidente. O Petrópolis hoje tem um sistema de georreferenciamento muito bom por conta desse amigo hacker e da sua habilidade. Então a gente demarcou, grosso modo, as áreas que nos pareceram que eram áreas rurais, chamamos as suas associações de produtores e sindicatos, entregamos para eles e, gente, redesenha isso aí. O pessoal conhecia, disse, não, a fazenda da Dona Maria vem aqui, aí com lápis, com peru. Eles reformularam esses perímetros com uma precisão absolutamente extraordinária. Eles conheciam as divisas das fazendas, inclusive as áreas que estavam em descanso, de pasto, e pá, fizeram, a gente digitalizou. Eu chamei eles de volta e disse, é isso? É isso. Pô, ficaram todos entusiasmados. Eu digo, então volta na associação e pega a assinatura de cada um dos integrantes da sua associação. E eles fizeram isso, trouxeram, e aí a gente estabeleceu a primeira proposta de áreas rurais do município. Aí acabou o segundo governo, eu entrei, peguei 2 anos no governo PT, peguei 4 anos no governo PSD. Aí entrou o PMDB e não renovaram o meu contrato, tal, me despedi, fui embora, mas a equipe local continuou lá, que eram profissionais da prefeitura, concursados, que continuaram tocando o negócio. Então eles pegaram essas áreas rurais, definidas pelos interessados, e acrescentaram outros tipos de área. As áreas de reserva, que legalmente, declividade não sei o quê, APA Petrópolis, áreas de preservação ambiental, áreas com restrição que, se fizer obras de drenagem, de contenção, tal, pode construir tanto por cento. Quer dizer, então isso está em discussão hoje na Câmara e está no site da Prefeitura para, enfim, para que nas audiências públicas as pessoas estejam a par de como é que a banda toca, que está se propondo para a organização do tabuleiro onde vão se exercer os jogos que eu me referi há pouco. Bom, instrumentos urbanísticos. Aquele primeiro lá, ó, é o parcelamento, a utilização compulsória, IPTU progressivo e desapropriação de títulos públicos. Eu juntei os três, eles foram bolados para serem utilizados em conjunto. Mas não sei por que cargas d'água, aliás sei, mas não vou falar, eles foram esvaziados na elaboração da lei. Porque o aumento máximo do valor do IPTU é 15% em 5 anos, não faz nem cosquinha. 15% em 5 anos, que urbanização compulsória, nada, deixa computar e paga ali e continua a se apropriar da valorização gerada pelos investimentos públicos e privados, que valorizam aqueles terrenos que estão ociosos, às vezes, no centro urbano, o cara aí faz um estacionamento ali, que é uma beleza, estacionamento é o melhor negócio do mundo, né? Você
bota uma cancela, bota um caboclo ali tomando conta, não constrói nada e começa. Então, esse conjunto de instrumentos, né, ainda vem com uma desapropriação por títulos públicos. Quer dizer, agora a gente pegou eles, não pegou nada. Porque uma prefeitura emitir título público tem que pedir autorização ao Senado Federal, que é composto por patrimonialista. Ninguém no Senado vota a aprovação de emissão de títulos públicos da prefeitura X ou Y. Então, isso é para boi dormir, é inglês mesmo. Né? Outorga onerosa de direito de construir, alteração de uso e a transferência do potencial construtivo, isso aí já faz sentido. Porque se você pegar uma determinada área e disser o coeficiente de aproveitamento aqui é 1 para 1. O coeficiente de aproveitamento quer dizer, se você tem um terreno de 500 metros quadrados, você pode construir no máximo 500 metros de edificação. Então, aí tem o afastamento, o recuo, tudo vai sair um predinho que tenha, vamos dizer, a metragem quadrada equivalente à metragem quadrada do seu terreno, respeitado afastamentos, recuos, etc., impermeabilização do solo, tudo que você quiser de norma para regular aquela ocupação. Bom, se for através da outorga onerosa, o objetivo é a prefeitura arrecadar recursos, né? O cara tem 1 para 1, mas você diz, não, eu tenho infraestrutura aí, ou eu posso botar infraestrutura aí, para fazer 2 para 1, ou 1,5 para 1. E isso custa ao empreendedor, ao dono do terreno, X. A prefeitura pega aquele dinheiro e vai investir em infraestrutura, vai investir em melhoria daquela área ali. Ou o outro objetivo, que é a transferência do potencial construtivo, que talvez seja muito útil para Cataguases e para Petrópolis, certamente vai ser, na área de áreas de preservação ou imóveis históricos, o proprietário seja compensado pelo tombamento, ou pelo... Vamos conservar isso, que isso é bom para a cidade. O proprietário diz, mas para mim é ruim, cara, eu não tenho mais família para ocupar esse casarão. Tá bom, então você vai ganhar títulos de direito de construir que vão ser aplicados onde a prefeitura vai criar subcentros. Eu vou adensar essa área. Aqui nessa área, eu estou dizendo que é 1 para 1, taxa de aproveitamento. Se você trouxer títulos de direito de construir, você pode construir mais. Então, isso cria-se um mercado de títulos de direito de construir. Isso pode ser gerido, por exemplo, pela Caixa Econômica, como os bancos, por exemplo, custodiam ações de empresas, vão custodiar títulos de direito de construção. Isso é uma coisa importante para todas as cidades que tenham áreas que precisam ser preservadas e que sempre criam um conflito entre proprietários e entre o direito, vamos dizer, particular e o interesse público. Os dois últimos instrumentos aqui, o impacto de vizinhança e as parcerias público-privadas, carecem de uma regulamentação específica. A parceria público-privada é muito interessante, eu vou mostrar adiante uma proposta disso. E o impacto de vizinhança é para que se estime o impacto de trânsito, o impacto de ruído, o impacto de poeira durante a construção de obra, e com uma série de recomendações para mitigar essas, vamos dizer, deseconomias e esses incômodos na fase de produção e depois na fase de funcionamento. Esse foi um exercício estabelecendo no primeiro distrito, que é na área central, essas áreas, 1, 2, 3, 6 áreas, vamos dizer, de aplicabilidade dos instrumentos urbanísticos. A maioria delas seria para a criação de subcentros, né, de uso misto, enfim, uma coisa que está se estudando agora em Petrópolis. Eu fui convidado a voltar como consultor voluntário, isto é, eu estou trabalhando sem receber. Os caras cancelaram meu contrato, mas querem que eu continue a colaborar, tudo bem. Eu vinha já no embalo mesmo, quer dizer, você acaba se apaixonando pelo trabalho e entra nessa. Bom, isso aí é uma matriz que
você tem os locais onde devem ser estabelecidos os subcentros, que são aqueles desenhos, aqueles períodos que a gente viu. Eu estou no horário aí, né? 5 minutos vai dar. Você tem os objetivos de cada local, aqui é para ser isso, aqui é para ser aquilo, enfim, o papel dos subcentros, né? E depois que instrumentos são aplicáveis para, naqueles locais, se atingir esses objetivos. Aquilo que eu falei do PPA, se as plataformas eleitorais forem retiradas do plano diretor, pode mudar a prioridade, mas tem que estar lá, senão vira bagunça, né? Então, se as plataformas forem retiradas do plano diretor, o PPA vai ser um instrumento de implantação do plano diretor. Se os recursos de prefeitura, qualquer prefeitura para investimento, são muito escassos, gasta tudo em custeio. Então, tem que procurar fontes de recursos federais para a execução de obra. Para projeto não tem dinheiro federal, mas para obra tem. Obra de equipamentos tem. Tá? Então, se o PPA examina o plano diretor, tira um programa de governo, vai buscar fontes de recursos, consulta as prioridades das secretarias, você já faz a lei de diretrizes orçamentárias em cima de um processo de implantação do plano diretor. E aí, terceiriza planos e projetos, não tem jeito, isso tem que ser com recursos do município, e aí parte para obras e atividades e um monitoramento constante da implantação do plano diretor. Isso é uma história de um plano de massa de um subcentro, é o Campo do Serrano, que faliu, aí eles venderam o terreno, botaram em leilão, um português comprou, depois acabou não dando certo porque tinha uma dívida trabalhista, o português devolveu o terreno para o coisa, mas nessa inteirinha a gente desenvolveu um trabalho. A gente pegou o campo em si, está vendo lá a parte do campo, fez uma rua assim, abrindo em 2 quadras, estabeleceu uma área pública, uma praça, um colégio, uma creche, e na área 1 a gente fez uma placa grande com 3 lâminas baixinhas, e embaixo comércio e serviço, calçadão, praia para ônibus, etc., que dava um pouco essa configuração. Está lá a escola creche, aqui uma praça, as habitações, a placa de comércio e serviço, a baia de ônibus, e aí os cortes, como é que funcionaria, e uma planilha de áreas para negociação público-privada, o cara saber que tipo de produto e que tipo de lucratividade ele poderia ter naquele empreendimento, com a prefeitura mudando a legislação com base na alteração do coeficiente de aproveitamento para poder chegar a esse ponto. Isso aí são algumas leituras que eu sugiro. Inclusive lá nesse site da prefeitura vocês vão encontrar o diagnóstico, o plano diretor, o sistema cartográfico hackeado pelo nosso amigo Kraken em geoprocessamento. E é isso que eu tinha para dizer. Estou disposto a responder o que vocês quiserem.